Programa livre para todos os públicos. Olá, está começando mais um programa Mundos Possíveis. No programa de hoje vamos falar um pouco sobre o espectro do autismo, em alusão ao Dia do Autista. Então não saia daí que o programa Mundos Possíveis está só começando. Para entender um pouco sobre o que é o autismo, vamos conversar com a psicóloga Silviane Andrade. O autismo é um transtorno, neurobiológico de base genética, que afeta o cérebro como um todo e acarreta uma sintomatologia bem diversificada, né? Desde uma criança que ela tem pouco contato visual, dificuldade na interação, um atraso da fala, né, com alteração na comunicação, uma criança que busca, às vezes, isolamento, que tem alterações sensoriais, né, eles podem ter hipersensibilidade ou hipossensibilidade aos estímulos, por isso que, às vezes, a criança com autismo, quando ela está num ambiente de muito barulho, ela tende a colocar a mãozinha no ouvido, ou algumas crianças com alteração visual, então luzes muito fortes, né? Crianças que se machucam inocente porque tem uma hipossensibilidade tátil, né? Ou então a hipersensibilidade, às vezes você toca na criança e ela sente como se fosse um choque. Então o autismo ele acarreta em vários sintomas, né? Desde a área social, a área cognitiva, né? Hoje em dia a gente não fala mais em autismo, a gente fala em transtorno do espectro do autismo, porque tem desde da criança que tem poucas alterações, né, a crianças que têm deficiências intelectuais graves. Então, é uma variabilidade muito grande, os tratamentos são muito personalizados, não existe um tratamento que dê certo para a mesma criança, porque cada criança, dependendo dessa sintomatologia, tem algumas que têm atraso de fala, tem outras que falam, né? Tem uns que são não verbais, tem outros que têm essa sensibilidade, tem outros que não têm, enfim, então varia muito, né? Não existe um padrão só, um padrão único dessa sintomatologia. Então, por isso que os tratamentos são bem personalizados, né? A ideia é que o diagnóstico seja feito precocemente, para que a criança possa ganhar com estimulação, com contato, com a fonoaudiologia, a terapia ocupacional, né? A terapia ABA. Enfim, quanto mais cedo o diagnóstico, melhor para essa criança, né, ser estimulada e tratada. Ainda bebê, antes dos 2 anos, hoje em dia a gente já tem como ver alguns sinais de risco, né, para identificar se a criança tem, né, esses sinais, né? Uma criança que olha pouco para essa mãe, uma criança hiporresponsiva, uma criança que às vezes já faz alguns movimentos repetitivos que não tem muita função, que são o que a gente, né, chama de estereotipias. Enfim, às vezes antes dos 2 anos a gente já está conseguindo fazer, né, identificando esses sinais de risco. Para muitos, as pessoas que têm o espectro do autismo são antissociais. Para esclarecer isso, perguntamos até que ponto é mito ou verdade. O autista, ele tem uma dificuldade nessa interação social, né? Mas não significa, porque existe o autismo clássico, né? E hoje existe esse espectro, onde tem crianças que buscam sim o contato, que beijam, que abraçam, que são afetivas, mas em geral tem essa dificuldade na socialização. São crianças, às vezes, que buscam o isolamento, né? Então não é necessariamente um mito, faz parte da sintomatologia esse isolamento. O autista, ele tem o funcionamento do cérebro, tanto é que tem um Nobel de Medicina, o Kandel, e ele fala, no dia que a gente entender o autismo, a gente entende o cérebro. Tamanha complexidade, né, do transtorno. Mas uma das teorias que explica é a teoria da mente. É uma parte onde, através neurônios, nós temos neurônios, chamados de neurônios espelho, que eu consigo perceber o outro, né? A intenção do outro, as emoções do outro, pelo rosto, pela entonação da fala. Eu consigo identificar o que a comunicação não verbal desse outro, né? E no autismo tem alteração nesses neurônios espelho, né? De tal forma que eles não conseguem identificar se o outro está triste, se o outro não está. Eles têm também uma percepção do mundo diferente da que nós temos, né? Tem uma explicação que é a teoria da coerência, né, central, onde eles não conseguem ver o todo,
né, do estímulo, eles veem partes. E por isso, às vezes, não dá para entender esse todo do outro, né? Isso tudo faz com que, não percebendo esse sentimento, essa emoção, essa intenção, o que o outro quer transmitir, faz com que ele acabe também se isolando, né? Uma das explicações. Outra pode ser essa questão da hipersensibilidade, de estímulos. Então, pessoas, eles evitam estar em lugares com muita gente, lugares barulhentos, porque a forma como eles processam esses estímulos fazem com que eles tendam também ao isolamento, né? Então, assim, não é uma causa única, né? No autismo, nada é uma coisa simples, única, são vários determinantes, né, para toda essa sintomatologia. É possível também que as pessoas que possuem o espectro possam ter outros transtornos psicológicos. Que é o que a gente chama de comorbidades, né? Eu posso ter uma criança autista com TDAH, com déficit de atenção. Eu posso ter uma criança autista com outra síndrome genética, né? Eu posso ter síndrome de Down e autismo, né? Então, o autismo não exclui, né, alguns outros diagnósticos, são comorbidades. Uma forma de ajudar a tratar o espectro é com alguns encontros com psicólogos, mas tem outros âmbitos que podem ajudar. Hoje em dia, como os sintomas são multifatoriais, né, a criança com autismo ela é trabalhada por uma equipe multidisciplinar, né, multi-inter, porque essa equipe precisa estar conversando para que o tratamento seja mais eficaz. Então, basicamente, precisa de um neurologista que dá o diagnóstico, né? E o tratamento é através da estimulação, né? Com fonoaudiologia, por conta dessa questão do atraso da linguagem, ou mesmo da alteração, a dificuldade da comunicação, né? Então, quando a criança é não verbal, quando ela não fala, a fonoaudiologia trabalha com uma comunicação alternativa, né? Que é uma série de protocolos, de estratégias, onde você vai dar figuras para que a criança possa se comunicar a partir dessas imagens, dessas figuras, para ela conseguir dizer o que ela quer. Porque quando ela não consegue falar, ela fica irritada, né, por não estar sendo entendida. E aí isso pode acarretar em birras, pode acarretar, né, em alguns comportamentos inadequados. Para trabalhar a questão das alterações sensoriais, aí tem o trabalho da integração sensorial, que é feito com terapeutas ocupacionais, onde vai tentar trabalhar a regulação, né, desses sentidos, né? Regulação visual, regulação de processo auditiva, tátil, né? A propriocepção, que às vezes é como se eles não tivessem a borda, é como se eles não tivessem esse limite do próprio corpo. Para trabalhar a parte tanto do comportamento, né? Porque por vezes tem essa questão do comportamento inadequado. Tem a terapia ABA, que é o único tratamento reconhecido pela OMS para tratar, que mostra eficácia com autismo, né? Então, é um tratamento que tanto estimula a parte cognitiva, né, como o comportamento adequado, onde é dado para a criança estímulos e você não permite que a criança erre. Né? E aí você vai reforçando todo o aprendizado, tudo aquilo que a criança faz, né, corretamente, assim como o comportamento. Então, e a parte das relações, né, existe a psicomotricidade relacional, que é um trabalho em grupo, exatamente para, através do brincar, a criança interagindo com outros, com os pares, ela consiga estabelecer essas relações. E para finalizar, a Silviane tem um recado para ajudar e incentivar a buscar ajuda. Na verdade, assim, é difícil, a gente está caminhando ainda nesse processo, existem poucos adultos, né, que a gente sabe que tem um diagnóstico e que de como é que vai ser o futuro dessas crianças. Eu tenho uma esperança muito boa, porque eu acho que os adultos de hoje que têm autismo, eles não tiveram tratamento, a família não teve o conhecimento e a orientação que as crianças de hoje estão tendo, né? Então, eu acho assim, é difícil, é doloroso, porque quando você tem um filho, você tem toda uma projeção de futuro, você projeta nessa criança todos os seus desejos, tudo aquilo que você não foi, você quer que seu filho conquiste, né? Então, é um luto. É um luto de uma criança viva e não dá tempo você sofrer esse luto porque você tem que arregaçar as mangas e tratar, porque a infância é muito curta para ter essa estimulação, né? Então, não dá para esperar.
é descobrir o diagnóstico e correr atrás. E aí é muito complicado, porque ainda tem pais que falam que buscaram vários profissionais até chegar no local, no tratamento certo, né? É muito difícil. Então, assim, para essas mães é difícil, mas depois que ela passa por essa fase do luto, elas viram verdadeiras guerreiras, né? É como eu até brinco, os pais e mães de criança autismo sabem mais do que os profissionais, porque eles estudam tanto, eles vão tão a fundo, né? A gente, quanto profissionais, tem várias patologias para estudar. Eles só têm o autismo, então eles conhecem tudo, eles conhecem os filmes, os livros que falam sobre o assunto. Então, assim, há muito que se possa fazer, né? Hoje a ciência está evoluindo, hoje os tratamentos, os profissionais estão mais conhecedores do assunto, né? E há muito que se fazer, sim, né? Mas o prognóstico realmente diferencia de acordo com a intensidade da sintomatologia. E não saia daí. No próximo bloco, nosso repórter João Vitor vai nos mostrar um pouco sobre o projeto que ajuda pessoas com espectro do autismo. O Mundo dos Possíveis volta já. Olá, o Mundo dos Possíveis está de volta e neste bloco nós vamos conhecer a Fundação Projeto Diferente, uma fundação que oferece um tratamento inovador que auxilia no desenvolvimento de pessoas com autismo. Vamos lá? Agora a gente está aqui com a Mazé e com a Lousane, que são voluntárias da Fundação há 6 meses e oferecem uma terapia inovadora. Lousane, como funciona essa terapia? Bem, primeiro, eu e Mazé, nós fazemos parte de uma fundação chamada Fundação Internacional René, sediada no México, e essa fundação possibilita um trabalho humanitário em vários países do mundo, e aqui em Fortaleza nós começamos em vários locais e chegamos até a Escola Diferente. É uma terapia que é uma entrega de amor ao sistema nervoso. Através dessa intenção de amor, as células reconhecem essa intenção e melhoram. Então, essa terapia, ela traz um alívio emocional e físico. Aqui no Projeto Diferente, como nós trabalhamos, o nosso público aqui são crianças autistas, né? Crianças, adolescentes e até alguns jovens. E essa terapia é através de toques. E como tem algumas que tem um pouco mais de dificuldade em aceitar o toque, mas de qualquer forma, é a nossa doação de amor, a nossa intenção, ela fala mais alto. Então, se a criança for correndo, nós fazemos correndo. Se ela estiver sentada, nós fazemos sentadas. Então, nós nos adaptamos à forma da pessoa que está recebendo. Lousane, a Fundação René que criou esse método de terapia, não é isso? Na verdade, o próprio René, né, que dá o nome, ele é um francês, é um humanista francês, um homem dedicado a um trabalho humanitário. E René nos ensina essa terapia para que a gente possa expandir esse amor pelas pessoas. Essa terapia para o voluntário é muito importante porque a gente aprende a amar através dela. Mas a Lousane falou que essa terapia é muito importante para os voluntários, que vocês aprendem a amar. Como é que uma pessoa que se interessou em ser voluntário faz para se associar à Fundação René? É só ter em seu íntimo o desejo de ajudar. E como você se sente ajudando o próximo? Nossa, é a minha meta final de vida, é o meu objetivo maior de vida, é ajudar. Então, dentro dessa terapia, que é a terapia de medicina emocional, eu me encontro realmente como ser humano. Entende? Com o meu eu dando, vivendo o amor incondicional. Que eu venho aqui e vou também em outros locais e simplesmente eu faço essa entrega dessa terapia. Eu não conheço a pessoa, mas naquele momento é um amor, entende? Tão grande no doar, no querer o bem daquela pessoa que está recebendo, entende? E isso é o verdadeiro amor incondicional.
que eu não preciso entender, eu não julgo, não critico, apenas dou o melhor de mim, que é o amor verdadeiro. E você, Luzane, como se sente? Ser voluntária para mim, principalmente dessa fundação, me ajuda, né, a ver o ser humano como um ser humano. Eu tenho uma formação na área de saúde, né, como você falou antes, eu estou aposentada, e quando eu conheci essa terapia, eu disse, é isso que eu quero fazer. Porque eu não preciso de agulha, eu não preciso de cama, eu só preciso da minha vontade de ir até as pessoas. E essa vontade de ir, essa intenção de amor, faz com que a terapia ajude o outro. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, atualmente existem cerca de 70 milhões de autistas no mundo. Muitos deles convivem com o preconceito e com a falta de qualquer tipo de ajuda. A Fundação Projeto Diferente surgiu no ano de 1989 para tentar mudar isso. Hoje, a instituição oferece tratamentos terapêuticos e educação para cerca de 65 pessoas. A fundação ela tem parceria com o governo do estado que cede os professores. Então, basicamente, aqui é educação, né? É como se fosse uma escola. O autista ele aprende um pouco de maneira diferente. Então, a gente tem uma técnica que é uma metodologia própria para autismo, que se chama TEACH, que é um método que vem da Universidade da Califórnia. Então, a gente tem as salas estruturadas para fazer esse atendimento a essas crianças. O ideal era que elas ficassem aqui de segunda a sexta. Como a gente não tem muito recurso, a gente diminui esse horário para que possamos atender uma quantidade maior de pessoas. Então, a Fundação ela recebe crianças de 5 a 6 anos até adultos, né? Principalmente aqueles adultos que não têm outro local para poder fazer algum tipo de tratamento. O projeto é administrado inteiramente por pais que buscam reformas nas políticas públicas para melhorar a qualidade de vida dos seus filhos. Meu sentimento é de que eu possa fazer mais para que essa fundação ela se torne um centro de referência em tratamento do autismo. O que a gente percebe aqui na fundação é que todos os autistas, independente dos graus, eles gostam de estar aqui. Por quê? Porque aqui é um ambiente preparado para eles. Então, geralmente, não tem uma dificuldade de que ele venha e faça as atividades. Então, ele melhora as suas atividades na vida diária. E isso são detalhezinhos que só uma mãe de autista que entende, porque uma criança, uma adolescente que tem dificuldade de lavar seu prato e consegue fazer essa atividade, porque tem que estar trabalhado a pinça aqui, isso já vai fazer uma grande diferença, porque a gente, como mães, a gente pensa muito no futuro. Depois que eu não estiver mais aqui, como será? Então, a Fundação procura trabalhar essas questões, melhorar a autonomia das pessoas com autismo, independente do grau. A Fundação sobrevive de doações e atualmente está com o projeto de um livro, onde todo o dinheiro arrecadado será revertido em prol dos autistas. Eu organizei um livro e ele tem histórias de várias pessoas, né? O livro não é só exclusivo da Fundação, ele vai beneficiar outras entidades. Então, nós temos entidades no Rio Grande do Norte e no Piauí. Então, cada entidade que vender o seu livro, a sua renda vai ser revertida para ela. Esse trabalho também foi feito por nós, mães, a gente se juntou para fazer esse trabalho. O objetivo é divulgar o autismo e divulgar algumas histórias das famílias, porque isso fica geralmente num grupo de WhatsApp, as pessoas não sabem o que acontece em uma família de autista, né? Muitas vezes, dependendo do grau, a família acaba também se excluindo da sociedade. Então, a gente precisa divulgar que existe tratamento para autismo, que ele pode melhorar sim, e que quanto mais cedo o diagnóstico, melhor para acompanhar esse desenvolvimento. No próximo bloco, você vai conferir a caminhada de conscientização sobre o autismo. Não saia daí, o Mundo dos Possíveis volta já. Estamos de volta com o Mundo dos Possíveis e nesse bloco você vai conferir a caminhada que foi realizada pela Associação Pintando Sete Azul, que tem como objetivo apoiar os pais de criança com autismo e mantê-las em atividades sociais como forma de inclusão.
Keliane, Aldenísia. E para começar, a gente gostaria de saber como surgiu, né, e o que é a Associação Pintando 7 Azul. A associação é a união de pais, amigos e profissionais do autista, que surgiu por causa da deficiência de atendimento, de educação e da inclusão dos meninos. E a gente uniu as dores e transformamos em luta e montamos a associação, que hoje já faz 4 anos. Cada vez mais estamos levando informação e diminuindo o preconceito. Na associação a gente já está há 1 ano e assim, lá tem muito amor, muito cuidado e muito zelo, sabe? A gente tenta participar de todas as atividades, a associação promove vários momentos prazerosos para eles e a gente leva junto, a gente está junto, são momentos onde todos estão juntos, né? Sem preconceito, sem ninguém olhar com cara feia, sem fazer um gesto diferente, sem a gente precisar se preocupar com o comportamento da nossa criança, né? Porque a gente sabe que eles têm algumas limitações, eles têm também qualidades e aí a gente tenta valorizar essas qualidades em tudo que a gente desenvolve lá na associação. Para dar continuidade também ao Aldenísia, quais são as experiências, né, que são adquiridas através desses projetos? A socialização entre as famílias, né? A troca de experiências, ele traz justamente a criança novamente para o meio social. E a gente está vendo que tem um bloco Baqueta, né, que vocês chamaram para estar nessa caminhada. E qual o intuito, né, de chamá-los para participar aí dessa jornada? O autismo é alegria, né? E o Baqueta traz alegria para a gente. Então o Baqueta ele veio numa feliz parceria durante esse ano, né, nessa caminhada, para trazer um som maravilhoso com o samba do autista, que está na boca do povo, o samba do Ito Melodia, para animar, e você vê a animação que as crianças estão quando começam a ver os instrumentos, porque a musicalização é um dos aspectos que os autistas mais gostam. É uma honra estar participando e assim estar nessa luta com os pais, com as famílias, né? Assim, só sabe o sofrimento de que é ter uma criança autista, quem tem uma, quem vive perto de uma e sabe como a gente precisa do apoio, do reconhecimento das escolas, das instituições, né, da sociedade para esse momento. E uma curiosidade, eu acabei de ver aqui sua faixa, eu gostaria de saber qual o intuito, né? Eu estou vendo que são os quebra-cabeças. Fala um pouco pra gente. A cor internacional do autismo é o azul, porque a grande maioria das crianças que têm autismo são meninos, mas o quebra-cabeça, a fita do autismo, que é com a fita de quebra-cabeça, ela representa o quê? A diversidade, a complexidade da síndrome, do encaixe de tratamento, da ciência. E também ela diz que o autismo ele não afeta classes, nem cores, nem credos. Ele está dentro da sociedade como um todo. O autismo é isso, é esse quebra-cabeça de cores, né, e de encaixes ainda a serem descobertos. Se aprofundem no assunto, procurem saber, eles são um amor de pessoa. Então, vamos quebrar isso, gente. Vamos quebra esse medo da aproximação. Então, quanto mais a gente quebrar essa ignorância, a gente conseguir conscientizar e trazer conhecimento, melhor vai ser o mundo que a gente quer. É nesse clima de conscientização, a inclusão social, que o Mundos Possíveis vai ficando por aqui. Gostou do nosso programa? Quer dar alguma sugestão? É só ligar 3477-3422. Até lá! Tchau!